Só um aviso rápido. Este vídeo é para contar uma história intensa apenas por entretenimento e reflexão. Não estou aqui para incentivar o uso de nada ilegal, combinado? Vamos começar. Depois de algumas experiências com doses menores de cogumelos mágicos, tanto sozinho quanto com amigos, decidi que era hora de ir mais fundo. As últimas vezes que usei psilocibina foram sempre em grupo, e para ser sincero, eu ficava um pouco incomodado. As pessoas falavam demais, se distraíam e isso acabava me tirando do foco. Eu sentia que podia ter ido mais longe, que algo mais profundo estava me esperando. Na última viagem, com uma dose baixa, tive um momento de clareza. Estava deitado na cama de um amigo, sozinho, e senti como se os espíritos dos cogumelos, ou talvez meu próprio eu superior, me dissessem: "Você está pronto para ir mais fundo." Senti que tinha provado a mim mesmo que isso era para mim, que eu podia lidar com isso e que os cogumelos podiam me ajudar de verdade. Escolhi uma dose alta, 10 gramas. Parecia um número redondo, significativo. Eu tinha uma vaga lembrança de que Terence McKenna, um cara famoso nesse meio, chamava 5 gramas de dose heróica. Quando pesquisei, confirmei que ele realmente dizia isso. E fiquei com um pouco de medo, mas já tinha decidido. Não ia baixar a dose. Minha experiência mais forte até então tinha sido com uns 4 gramas, então 10 gramas era um salto e tanto. Chegou o dia que eu tinha planejado com minha família. Tomei um café da manhã leve, só um suco de frutas, porque sempre prefiro jejuar antes e durante essas experiências. Minha esposa e meus 2 filhos de 4 e 1 ano saíram de casa para me deixar em paz. Eu queria um ambiente tranquilo, só para mim. Comecei o que chamo de cerimônia. Primeiro limpei a casa com palo santo, uma madeira que uso para purificar o espaço. Algo que eu já queria fazer há tempos, mas nunca tinha parado para isso. Senti que era um bom jeito de começar. Por precaução, guardei todas as facas da cozinha. Não achei que fosse realmente necessário, mas preferi não arriscar. Pesei os 10 gramas de cogumelos mágicos. Quando vi aquele monte na tigela, bateu um frio na barriga. Parecia muito. Coloquei os cogumelos no fogão com suco de 2 limões e um pouco de água, em fogo bem baixo, para fazer um chá. Enquanto isso, deitei num tapete de yoga e fiz uma respiração xamânica por uns 20 minutos. Estava animado, empolgado e até ri bastante durante a respiração, quase como um louco. Depois voltei para a cozinha, peguei o chá de cogumelos, que na verdade parecia mais uma papa, e coloquei na minha frente na mesa. Gosto de começar e terminar essas experiências com uma intenção clara. Usei Sinus Tingsha para marcar o momento. Fiz uma oração, pedindo toda a ajuda que pudesse receber e repeti para mim mesmo o motivo de estar fazendo isso. Me conectar com minha essência mais verdadeira, com o que amo e valorizo, para integrar ensinamentos mais elevados, aprofundar minhas meditações, unir tudo que importa na minha vida num todo e deixar para trás o que me prende. Toquei os sinos e comecei a tomar o chá de psilocibina. Não vou mentir, sabia que ia ser desafiador, mas ainda estava otimista, com uma energia positiva. Quando terminei, subi para o quarto, deitei na cama, me cobri com um cobertor e fechei os olhos. Sem luzes, sem ninguém por perto. Era meio-dia. O silêncio reinava. Não lembro de tantos detalhes dessa viagem quanto costumo lembrar de outras, talvez por causa da intensidade. Os efeitos vieram rápido, como sempre acontece comigo. Meu corpo inteiro começou a vibrar, meus olhos se reviraram e entrei num estado meditativo profundo. Pensei, que silêncio incrível. Mas aí ri alto, porque percebi que eu mesmo tinha quebrado o silêncio com meu pensamento. A experiência com os cogumelos começou a se desenrolar de um jeito que é difícil de explicar.
Era como se eu estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Sentia meu corpo na cama, mas isso era só uma parte minúscula do que eu vivia. Tinha muita coisa acontecendo fora do corpo, sensações visuais, táteis e algo além disso. Isso durou um tempo, até que senti uma vontade chata de fazer xixi. Fui ao banheiro e, como tinha decidido antes, bebi a urina, um copo cheio, bem clarinha. Disse para mim mesmo: não vou fugir disso, amigos cogumelos. Desceu tranquilo, quase sem gosto ou cheiro. Voltei para a cama e continuei a viagem. Não lembro de muitos detalhes a partir daí, mas as coisas ficaram muito intensas. Meu ego reagiu de um jeito forte. Eu já li bastante sobre como o ego pode se manifestar nessas experiências e como lidar com isso, mas dessa vez foi diferente. Foi delirante. Acreditava em tudo que meu ego me dizia, e isso tornou tudo muito difícil. Sempre achei que um bad trip era sobre ver alucinações assustadoras ou sentir coisas horríveis, mas aqui o problema eram as mentiras do ego. Eu tentava me controlar, mas não conseguia. Olhava para as escadas da casa e, de repente, elas sumiam e eu sumia junto. Momentos depois, tudo voltava e eu lembrava que não tinha controle nenhum. Meu ego me convenceu de que eu tinha enlouquecido para sempre, que minha mente estava quebrada. Era uma ideia tão absurda, mas eu acreditava de verdade. Foi horrível, difícil de descrever. Estava convencido de que minha vida tinha acabado. Pensei na minha infância, nas promessas que fiz, nas minhas esperanças e ambições. Repetia sem parar: eu enlouqueci, não acredito. Pensei nos meus filhos que tinham perdido o pai para essa loucura. Isso foi o pior de tudo. Estava tão fora de mim que comprei essa história completamente. Estava preso naquele looping de desespero, acreditando que tinha enlouquecido para sempre por causa dos cogumelos mágicos. Meu ego me convenceu de que eu tinha perdido tudo: minha família, minha vida, minha sanidade. Era um pesadelo sem fim. Eu olhava ao redor e a realidade parecia se desfazer. Via detalhes da casa, como as paredes e os móveis, e de repente tudo virava um borrão, como se o mundo tridimensional que eu conhecia fosse só uma ilusão. Num momento, eu via meus filhos existindo de verdade. No outro, eles sumiam, como se nunca tivessem sido reais. Era uma confusão mental que não consigo nem descrever direito. Sentia como se estivesse preso num ciclo sem saída. Caía, batia no chão, atravessava o chão e caía de novo, sem conseguir me salvar. Era como um homem sozinho no mar, num barco quebrado, no meio de uma tempestade furiosa, uma onda atrás da outra me derrubando sem chance de me levantar. Antes de começar a experiência, eu tinha guardado meu celular e colocado no modo avião para não ser incomodado. Nunca achei que precisaria dele durante uma viagem com psilocibina, mas de alguma forma desci as escadas, peguei o celular e subi de novo para o quarto. Tentei mexer no telefone, mas não conseguia. Ainda bem, porque se eu tivesse conseguido, poderia ter ligado para alguém sem querer. Se eu tivesse chamado minha esposa naquele estado, ia assustá-la de um jeito que ela nunca mais me deixaria fazer algo assim. Eu olhava para o celular, tentava desbloquear e de repente sumia de novo. Minha mente ia para outro lugar. Quando voltava, tentava me controlar, mas o celular se perdia entre os lençóis. Eu me agarrava ao meu colar como se estivesse pendurado num penhasco, tentando me segurar na realidade. Hoje, pensando nisso, acho até engraçado. Fui tão ingênuo, deixei meu ego me manipular e criar um caos que não precisava existir. Acho que isso durou um tempo, mas em algum momento senti que algo mudou. Não era mais só o medo e a confusão, era a própria existência que tinha se transformado.
Percebi que um salto cósmico tinha acontecido. Pensei, esses malucos que falam de uma nova era começando, não acredito que é verdade. Eu tinha me tornado consciente de uma mudança profunda. A realidade como eu conhecia não existia mais. Minha vida, minha família, outras pessoas, tudo tinha desaparecido. Só existia aquele quarto, os móveis e eu, mas não éramos separados. Tudo tinha se reduzido a uma essência perfeita, um ponto único, uma singularidade completamente consciente, completamente perfeita. Entendi que isso era uma evolução, um passo lógico em relação a como as coisas eram antes. E também percebi que era irreversível, que seria assim para sempre, porque o tempo também tinha sido apagado da existência. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo, mas era o que eu vivia, mais louco do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. A realidade agora era perfeita, vazia de qualquer senso de outro. Não havia nada desconhecido, nada para mudar, nada para esperar. Era assustador, mas ao mesmo tempo absoluto. Eu ouvia os sons que fazia e parecia um monge cantando com tons profundos, como se minha voz tivesse efeitos de sintetizador. Mas não era um som de paz, tipo um om tranquilo. Era um som de choque. Eu literalmente dizia "o quê?" sem parar. Estava tão surpreso por perceber que eu era tudo, que eu era Deus, que nada mais existia além de mim. Às vezes eu quase esquecia desse novo estado, e então pensava na minha mãe ou em alguém que conhecia, mas logo tinha que aceitar que eles não existiam mais, que nada além de mim e daquele quarto existiria de novo. Era tudo eu, os móveis, o espaço, e não havia separação. Foi muito difícil aceitar isso, mas pensei, se esse é o novo paradigma cósmico e ele é perfeito, então que seja. O engraçado é que eu não fazia nenhuma conexão entre isso e os cogumelos que tinha tomado. Estava totalmente convencido de que essa era a nova realidade, sem sombra de dúvida. Sempre achei que iluminação significava mudar minha perspectiva, ver as coisas de um jeito diferente. Mas isso não era nada disso. Toda a criação tinha evoluído, e eu junto com ela. Minha perspectiva não tinha nada a ver com isso. Eu só precisava aceitar e não conseguia enxergar de nenhuma outra forma. Não era como se eu tivesse uma lista de fatos sobre a existência, mas, sempre que pensava em algo, via que tudo levava de volta a mim. Eu era o começo e o fim de tudo. Primeiro, tive que aceitar que meus filhos tinham perdido o pai para a loucura. Agora precisava aceitar que meus filhos, minha família e até eu mesmo não existíamos mais. Tudo que fazia parte da minha vida tinha sido arrancado como se fosse desnecessário. O que sobrou era uma singularidade perfeita, consciente de si mesma, uma identidade suprema. Não havia nada para fazer, ninguém para julgar, ninguém para buscar aprovação, nada para provar, nada para proteger, nada para comunicar, nada para buscar, nada para pensar. Eu fui me aprofundando nisso, relaxando, aceitando, e então, de repente, eu estava de volta a ser só eu, na cama, no quarto, me sentindo surpreendentemente sóbrio e normal. Que alívio! Foi como um presente incrível, ter toda a sua vida arrancada, aceitar isso completamente e depois recebê-la de volta. Agora eu me sentia livre para seguir o que quisesse, sem apego, sem ser preso por uma autoestima baixa, sem buscar prazer fora de mim. Eram 4 da tarde, 4 horas tinham se passado. Fiquei surpreso que não tinha durado mais. Depois de 4 horas intensas, eu estava de volta à realidade. Desci as escadas e toquei os sinos Tingxá mais uma vez para encerrar a cerimônia com os cogumelos. Tentei comer algo,
mas meu corpo ainda não obedecia direito. Precisei esperar um pouco. Tentei usar o computador também, porque sentia que tinha entendido tudo e queria compartilhar isso de alguma forma, mas mal conseguia fazer login. Então voltei para a cama. Liguei para um amigo e, pelo que lembro, só ria com uma risada meio louca, típica de quem ainda está sob efeito da psilocibina. Combinamos de conversar mais depois. Liguei para minha esposa e meus filhos e foi uma alegria vê-los, mesmo que por videochamada. Ela disse que eu parecia feliz e bem, o que me deixou aliviado. Falamos pouco e nos despedimos. Deitei na cama e fiquei pensando por um tempo no que tinha vivido. Depois de um tempo, comecei a me organizar, arrumar o quarto. Percebi que estava só de camiseta, sem nada da cintura para baixo. Não faço ideia de como isso aconteceu, mas achei engraçado. Peguei o balde que tinha deixado do lado da cama para caso precisasse vomitar. Não usei, mas ele estava todo amassado, como se um carro tivesse passado por cima. Ri, abracei o balde e disse: "Valeu por aguentar firme comigo." Devo ter caído em cima dele durante o caos. Desci, fiz um chá verde e esquentei um ensopado de feijão que tinha preparado antes. Me sentia incrível, como se valesse 1 milhão. Estava orgulhoso de mim mesmo, com uma sensação de que podia superar qualquer coisa. Talvez eu não parecesse tão bem por fora, mas por dentro me sentia pronto para qualquer desafio. Uma gratidão enorme tomou conta de mim por estar de volta ao meu eu normal, humano, imperfeito. Normalmente, eu vivo buscando algo maior, com dificuldade de aceitar a realidade como ela é, mas naquele momento cada pedacinho da minha casa, cada célula do meu corpo parecia meu melhor amigo. Derrubei um pouco de feijão no joelho e quase fiquei irritado, mas logo entendi a mensagem. Falei em voz alta: "Desculpa, foi meu erro, me deixa pegar mais feijão." Percebi que estamos aqui para limpar nossa própria bagunça, consertar o que estragamos. Isso me pareceu muito real, uma verdade profunda. Entendi que o melhor jeito de fazer isso é com gratidão e eficiência, para depois ajudar os outros a fazerem o mesmo. Foi como se eu finalmente entendesse o que é karma. Nosso dever é reparar nossos erros e ajudar quem está ao nosso redor. Eu canto bastante, sou cantor, e naquele momento sentia que minha voz era de ouro. Poderia ter feito um dueto com os maiores mestres da música. Minha voz parecia ilimitada, poderosa, flexível, como se eu pudesse voar. Me sentia um pregador, cheio de força e compaixão, querendo dizer amém, aleluia a cada instante. Estava pronto para abraçar minha humanidade e usá-la para ajudar os outros. Fui para a sauna que temos em casa e passei o resto da noite lá, pensando em tudo que vivi, rindo do episódio de insanidade que achei que ia me destruir. Às 8 da noite, mandei uma mensagem para minha esposa, agradecendo por ela ter me deixado fazer isso. Fui para a cama cedo, mas não conseguia dormir. Minha cabeça doía, eu estava exausto, mas meus pensamentos não paravam. Ficavam girando em torno do que é ser Deus, do que vivi. Só peguei no sono depois das 11. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi limpar a casa, algo que não é muito a minha cara. Mas algo na minha atitude tinha mudado. Senti que precisava ser mais responsável, tratar a vida como uma missão honrada, como se fosse um trabalho sério. Isso foi importante porque minha esposa e eu já tivemos várias discussões sobre minha falta de organização. Os insights que vieram depois foram profundos. Ultimamente eu estava muito carente, buscando prazer em coisas externas, comida, atenção, validação. Mas agora sei o que é a essência divina e sei que isso é minha verdadeira natureza. Não preciso buscar nada fora de mim.
Também percebi o quanto eu vivia tentando provar meu valor para as pessoas que admiro por causa da minha baixa autoestima. Isso me limitava, me tornava menos eficiente. Espero que essas mudanças sejam duradouras. E mais importante, entendi que meus filhos não precisam provar nada para mim. Eles não têm que carregar o peso das minhas falhas. Agora posso ter uma relação mais leve com eles, onde o amor flui mais fácil. Na segunda noite depois da viagem, acordei no meio da noite lembrando da sensação de ser Deus. Foi assustador, mas ao mesmo tempo incrível. Vou continuar escrevendo se tiver mais insights. Que a coragem seja abençoada. Amém, aleluia. E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem louca com cogumelos? Se curtiu essa história, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Tem muita experiência insana vindo por aí. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do card ao lado, é outro relato psicodélico que está esperando por você. Até a próxima, valeu por assistir.